eu já quero abrir o programa hoje te elogiando, Marcos André, porque você é brincalhão, você é zoador. Pode dividir a tela com ele. Eu adoro ver meu amigo Marcos André. Você é zoador, você é brincalhão, mas você entende como poucos dessa porra que a gente chama de futebol. Você falou ontem aqui. Ontem você falou. Eu, se fosse o Felipe Luiz, pensaria em colocar Saul, Eric Pulgar e Jorginho, para ter posse de bola, para ter 3 volantes facilitando marcação, para segurar a posse num jogo que o Racing vai querer pressionar desde o começo. E ontem, Marcos André, coincidentemente, depois do programa, vai que alguém estava assistindo, sai a notícia de que Felipe Luiz pode começar o jogo com Saul, Jorginho e Eric Pulgar. Então eu vou aqui reverenciar a sua sabedoria, meu amigo Marcos André. E outra, Vamp, o que esperar desse jogo para hoje, né? Principalmente se ele usar essa formação, se você acha que é a formação certa, e se eu não me engano, Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata. Na frente é a formação que foi dada ontem a notícia. Já dando boa tarde também, Bruninho Prado, Mauro César Pereira. Chegou o dia, Vamp. É o dia mais importante do Flamengo na temporada para definir aí uma vaga na final, em mais uma final de Libertadores, Vamp. Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Não, Tico, porque eu vejo dessa maneira assim. Há várias formas de você ganhar jogos, né, e segurar resultados. Não é o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, né? É um jogo de mata-mata, onde o Flamengo tem uma vantagem para ir a uma final de Libertadores. E você faz o primeiro resultado aqui, no Rio de Janeiro, um resultado, uma vitória. Foi uma vitória simples, mas é uma vantagem. E quando eu pensei no Pulgar, no Saul e no Jorginho, é porque perdeu o Pedro lá na frente, né? E eu tenho uma vantagem de jogar até mesmo por uma derrota e levar para os pênaltis com gol de diferença e jogar pelo empate. De 3 resultados, eu posso jogar por 2. Até pelos 3 mesmo, né? Desde que eu não tome 2 gols e não faça nenhum. Olhando o plantel do Flamengo todos os jogadores que tem no plantel do Flamengo. Você vai pegar ali Danilo, Alexandro, Saul, Jorginho, todos jogadores internacionais, jogaram na Europa. Eu não quero botar a Arrascaeta, que está indo para 3 Copas do Mundo, Pedro jogou Copa do Mundo, Samuel Lino defendeu por 10 anos o Atlético de Madrid. Esses caras aí que eu falei são todos jogadores de seleção e para esse confronto. O Saul, se você pegar o Saul, talvez ele com o Jorginho e o Alexandre, o Danilo, os 4 que tem mais bagagem a nível mundial. É um jogador de seleção que foi contratado para estar nesse momento. Não é para estar contra o Madureira, não é para estar contra, com todo respeito, Volta Redonda, é para esse jogo, aí esse jogo decisivo. E com a perca do Pedro, o Flamengo pode utilizar, não são 3 burucutu no meio campo, são jogadores de muita posse de bola, de qualidade. A de convir que dentro da Libertadores, talvez o melhor jogo do Flamengo de posse de bola e tranquilidade foi o jogo de volta contra o Internacional em Porto Alegre. E o Saul foi o melhor jogador em campo. Jogou muito aquele jogo. O Pedro não vai poder atuar, o Flamengo tem essa vantagem. Qualquer coisa que haja dentro do jogo, você pode mudar, porque tem um plantel de qualidade. Né? Eu vi mais isso pelo eu já vivi dentro da minha carreira. Uma final de Brasileira contra o Atlético Mineiro, o Corinthians jogava pelo empate, pede o Luizão para a final, e a gente vai para o segundo jogo, perdeu o Luizão, bota logo o Fernando Baiano de cara.
Não, botou mais um volante, Bruno, no meio campo. Gilmar Fubá. Botou Gilmar Fubá e fomos campeões brasileiros. Tá lá. Campeão brasileiro de 1999, o Corinthians. Ninguém olha como foi a escalação, quem saiu e quem entrou. Eu lembro bem porque eu estava ali de campo. Então, não é se começar com Saul, Pulgar e Jorginho, não é um absurdo, não. Porque são 3 caras que têm qualidade. O Pulgar até marca mais do que os 2. E eu tenho um resultado na mão. Vou para um terreno hostil, que são jogadores acostumados a isso. O time que ele escalar, se não for o Saul e for outro na frente, são todos jogadores experientes de seleção. É para estar nesse momento mesmo. É que eu, como sou jogador de meio campo, eu gosto dessa posição, e para um jogo desse, eu encheria, com a vantagem que eu tenho, eu botaria mais jogadores do meio. E outra, né, Vamp, que eu vou perguntar pro Mauro também, que já tá com a gente direto lá da Argentina, são jogadores que seguram a bola, né, Vamp? Somente o Saul e o Jorginho. Porque o Pulgar é aquele cara que tá em todo canto do campo, né? Ele é o cara que é pegador e que também não é ruim de posse de bola, mas não é tão bom quanto o Saul e Jorginho. Você ter Saul e Jorginho, você pode segurar um pouco o jogo para evitar essa pressão no começo, né? Eles têm o controle de bola, os dois têm, quando jogam junto, eu acho que eles dois, eles têm posse de bola, controlam o jogo por trás bem, tem passe para botar os caras na cara do gol. E se você pegar o Flamengo dentro da Libertadores, não tô falando da temporada, dentro da Libertadores, talvez o melhor jogo do Flamengo tenha sido contra o Inter em Porto Alegre, com eles dois. É isso, Mauro César Pereira, né, tá com a gente aí, direto da Argentina. O Mauro tá acompanhando tudo lá, vai trazer toda a repercussão, pré-jogo, pós-jogo, com a gente aqui na Jovem Pan. Mauro, o Vamp falou isso ontem no programa, você até concordou com ele, você falou realmente pode ser uma possibilidade pro Felipe Luiz. E ontem saiu a informação, saiu a notícia de que o Felipe Luiz pode fazer essa mudança no time, né? Eu vi aí em toda a imprensa, que eu até lembrei do Vamp, né? Quando eu vi, eu falei, cara, o Vampeta falou isso. Você realmente acha que essa deve ser a escalação provável ou não? E outra, Mauro, é a melhor opção? Eu nem digo pela marcação, porque eu não sei se realmente vai mudar tanto com relação à marcação. Mas com relação à posse de bola, com relação a não perder o meio-campo, até porque você disse muito que o Racing vai começar o jogo chutando muito de fora da área e cruzando muita bola na área, né, Mauro? Boa tarde a todos. Assim, que o Vamp entende muito de futebol, não resta a menor dúvida. Agora, isso que você... Eu não sei onde você leu isso, mas isso não é uma informação, não. Isso é uma especulação. Ninguém sabe qual vai ser a escalação. Eu não sei se ele vai fazer isso, não. Eu acho até que seria uma boa opção, concordo com o Vampeta. Mas... Eu li ontem, Mauro, eu li em pelo dois retrospecto, sites que era possível ter novidade. Inclusive, num deles, que foi o GE, estava na capa. O GE tem que dar uma escalação sempre, né? Mas ninguém sabe. O repórter do GE não sabe. Eu não sei, nenhum de nós sabe. O Felipe Luiz não vai falar para nenhum repórter, nem para pessoas próximas, qual vai ser a estratégia. Ele está guardando isso muito bem, aliás, no Flamengo não ter vazado as escalações. É que o repórter tem que dar uma escalação, tem que colocar uma prévia. Então, fica ali, ouve um, ouve outro, tenta chegar a algum lugar, pode acertar, mas a informação precisa ninguém tem. Talvez nem ele saiba ainda, ele pode estar em dúvida, né? É uma possibilidade, eu acho que não seria uma má formação, pelo contrário, mas não sei se ele vai fazer isso, não. Sinceramente, não sei, não. O Felipe, ele é um pouco insistente, né, nessas questões. Vamos lá. Para ele jogar assim, tem que tirar um ponta. Ele tem que colocar o Carrascal numa ponta, o Arrascaeta, digamos, de falso 9 e um outro ponta. Luiz Araújo, Plata, Arrascaeta e Carrascal. Ou Plata, Arrascaeta e Carrascal. Ou Carrascal, Arrascaeta e Lino, né? Esses três. Para você ter 3 no meio campo, que seriam Saul, Jorginho, Eric e Pulga. Então, ele tem que mudar isso aí. Sinceramente, não sei se ele vai fazer. Tenho sérias dúvidas se ele vai fazer isso. Acho que seria uma formação interessante, que encorpa mais o meio campo, retém mais a bola, mais qualidade para sair jogando. O Flamengo vai ter que ter muita competência para superar a pressão alta do Racing. E se superar, vai encontrar muito espaço. Especialmente a possibilidade de colocar 3 zagueiros, aí seriam Colombo, De Césares e Rojo,
mas a priori o que parece, até porque os colegas aqui da Argentina também acreditam nisso, ele vai com uma linha de 4, provavelmente a volta de Mura na lateral direita, Rojas na esquerda e a zaga com Colombo e Rojo. E aí entra o Nardoni no meio campo. E o Koné talvez saia do ataque para entrar o Balboa. Ele teria 2 centroavantes e teria uma linha de 4 homens na defesa, sem aquela sobra do terceiro zagueiro. E isso pode ser bom para o Flamengo. Eu acho que isso pode ser bom para o Flamengo. Se for assim, pode ser interessante. Vai ter espaço para jogar. Agora tem que criar esse espaço, superando a marcação adversária. E de repente, você tendo esse trio no meio campo, você tem uma pegada forte ali, com qualidade, com passos curtos para superar a marcação adversária e colocar os jogadores de frente em condições. E aí você lá na frente pode ter um jogador de velocidade e pode ter uma dupla com boa chegada, né? E com, no caso do Arrascaeta, um melhor poder de finalização. E o Carrascal, que é um cara para o drible, para clarear e colocar alguém em boas condições. Eu acho que o jogo vai ser um jogo de muita pressão do Racing, mas se o Flamengo jogar como deve, vai encontrar o caminho do gol. Já no começo do jogo vai ter chance. Se sair da pressão, se tiver competência, sair da pressão é trocar passe, superar a marcação alta do adversário e colocar alguém no meio campo capaz de levar o time no ataque. Vai ter espaço. Os zagueiros são pesados, tanto o Colombo quanto o Marco Rojo, e acho que os jogadores do Flamengo vão ter condições. Já teve cenários assim no começo do jogo no Rio, quando o Racing pressionou, e aqui a tendência maior ainda, e o Racing tinha ali o Sousa, tinha mais um zagueiro, e repito, hoje acho que pelas prévias aqui, pouco provável que ele monte assim a equipe. Depois eu posso falar um pouquinho também sobre como repercutiu dentro do Flamengo, inclusive entre os jogadores, as declarações do Gustavo Costas. Tem algumas informações aí sobre isso. Olha aí, ó. Então o Mauro tem aí, isso é bem legal, né, pra gente mostrar daqui a pouco. O Mauro tem informação de bastidores de como repercutiu dentro do Flamengo a declaração do treinador do Racing, tá? Dizendo que a Conmebol pode punir, que ele não dá a mínima, que é para destruir o campo, matá-los, atropelá-los. E essa declaração do Gustavo Costas teve aí uma repercussão dentro do Flamengo e o Mauro César Pereira vai trazer pra gente daqui a pouco. Agora, Bruno Prado, a gente está falando dessa situação, né, que o Racing deve começar pressionando, e eu vejo um jogo bem parecido. Claro, eu não digo que o Racing tem o mesmo nível do Internacional, mas muito se falava também do jogo de volta no Beira-Rio. O Flamengo foi com a vantagem mínima, né, para o Beira-Rio. Foi muito falado que ia ser uma grande pressão do Internacional, que o Flamengo ia ter que saber lidar com uma grande pressão, e o Flamengo foi muito bem naquele jogo, né, Bruno? O Flamengo dominou completamente o jogo, botou o Inter na roda. É uma situação parecida ou não, Bruno Prado? Ou o Racing é muito mais time do que o Internacional? Time tecnicamente, mas ele é mais time conjunto, coletivo, sabe mais o que quer em campo do que o Inter. Mas a ideia do Flamengo, falando por parte do Flamengo, acho que ela deve ser parecida com o que foi naquele jogo do Beira-Rio. E por isso que eu acho que essa escalação com 3 no meio, né, que o Vampeta falou, eu acho muito boa. Porque o Flamengo ele tem que levar o jogo pro estilo dele, ficar com a bola, tocar a bola. Se o jogo for para pancada, e pancada não digo jogo violento, falta não, eu digo jogo lá e cá, e bola muito, muito viva, e ataque contra ataque, bola longa e choque. Se for para esse tipo de jogo, o Racing vai ser melhor que o Flamengo. Se for para esse tipo de jogo, o que o Flamengo pode fazer é resistir, mas ele não vai conseguir jogar. O Flamengo não consegue jogar esse tipo de jogo, ele pode se defender desse tipo de jogo, resistir e não tomar gol. Mas ele não vai fazer um bom jogo se o jogo for assim. Se o jogo for de muita bola longa, muita correria, muito lançamento, muito jogo físico, o Flamengo não vai jogar bem. O que não quer dizer que ele não possa achar uma bola, ganhar o jogo no contra-ataque ou não tomar gol, sair com 0-0 e classificar. Para o Flamengo jogar bem, para ele tomar conta do jogo, o jogo tem que ser bola no chão. Toca, segura, ritmo mais lento, a bola não tão viva, a bola não tem que ficar muito acelerada, a bola no chão, não muita bola voando. Então o Flamengo ele tem que buscar esse tipo de jogo. Se ele conseguir levar o jogo para esse lado, a chance dele ganhar e não tomar tanto susto é grande. Então acho que a disputa é essa. O Racing vai tentar levar o jogo para um jogo físico, para a bola longa, para a bola estar viva o tempo inteiro.
o Flamengo tem que acalmar o jogo, o Flamengo tem que segurar, tem que ficar com a bola, tem que tocar, porque o jogo de ataque, contra-ataque, bola longa e disputa, ele é um jogo meio aleatório, assim, e aí não vai fazer diferença se seu time é melhor tecnicamente ou não, fica meio aleatório, um time tem chance, o outro também tem, e pode sair gol para qualquer lado. Se o jogo for mais na parte técnica, toque de bola, jogo mais calmo, aí quem é mais técnico prevalece. Então eu acho que a ideia do Flamengo tem que ser essa, que foi o que ele fez no Beira-Rio. No Beira-Rio ele ficou com a bola, tocou, o Inter não conseguiu pressionar. Então a ideia é essa, mas eu acho que hoje é um cenário mais difícil de tentar fazer isso do que era aquele jogo no Beira-Rio. Realmente, mas é uma situação parecida, né, Bruno? Sim. Porque foi com a vantagem de 1-0, muito se falava da pressão que ia ser do Internacional. Tudo bem que a chuva de prata, né, aquela idiotice que alguém no Internacional fez, ela diminuiu o clima, né, do estádio. Porque demorou tanto para o jogo começar que até a torcida do Inter já não estava mais tão inflamada, porque deu aquele problema, papel dentro do campo. Agora, eu me lembro, era uma situação muito parecida, né, Bruno? De falar de pressão e o Flamengo não deixou o Internacional pressionar. O Flamengo botou o Inter na roda naquele jogo. Sim, fez. O Flamengo levou o jogo pro jogo dele. O jogo foi do jeito que o Flamengo gosta de jogar. E o Inter não conseguiu em nenhum momento assustar o Flamengo, em nenhum momento. O jogo foi muito fácil até, não teve sofrimento. Acho que eu estava aqui, acho que eu trabalhei nesse jogo, não, acho que eu fiz outro jogo e fiquei aqui assistindo. Nenhum momento parecia que tinha alguma possibilidade do Flamengo perder aquela classificação. Foi um jogo muito tranquilo até. Hoje ele pega um adversário que, eu acho que às vezes os times brasileiros eles têm um certo constrangimento de fazer um jogo assim mais físico, de pegada, de imposição, de meter uma bola longa, de disputar no corpo. Eu acho que eles têm ainda, os times argentinos não têm muito esse constrangimento. O River não faz muito isso, os outros fazem. Os outros vão... o Estudiantes fez isso com o Flamengo, o Boca gosta muito de um jogo físico, o Racing vai fazer. Aqui no Brasil, de uma outra maneira, mas assim, aquela pressão mais forte na saída de bola, o Flamengo faz nos primeiros minutos no Maracanã, e o Palmeiras tem feito isso bem também nos últimos tempos. Mas não é um jogo físico, é um jogo de pressão no início, aí se conseguir fazer o gol, ótimo, aí abre, aí vira um jogo com espaço e o time mais técnico leva vantagem. O Cruzeiro no Mineirão gosta de fazer essa pressão inicial, mas eu nem acho que é o que o Racing quer. O Racing vai tentar uma pressão inicial, mas eu acho que o que ele vai tentar, se conseguir fazer um gol numa pressão inicial, ótimo para eles, mas o que eu acho que eles vão tentar é o tempo inteiro deixar a bola viva, a bola no alto. No jogo aqui no Maracanã, o Racing não tentava sair muito com a bola no chão, porque o Flamengo pressiona. E acho que o Flamengo vai tentar fazer isso lá também. O Racing tinha saída de bola e era bola longa, era bola quebrada, para alguém disputar, para vir alguém raspar de cabeça, tentar alguém segurar lá na frente para os outros chegarem. Então acho que o Racing vai tentar esse jogo de novo, de bola longa, não vai tentar, acho que sair muito curto, não. A gente vai tentar sempre acelerar, sempre fazer a bola chegar o mais rápido possível lá no campo dele, não deixar o jogo muito técnico, não. Acho que o Racing o tempo inteiro ele vai tentar deixar o jogo aceso, vivo, em poucos segundos chegar no campo de ataque. Se o jogo for muito acelerado é melhor para ele. Se o jogo for cadenciado, aí o Flamengo consegue tomar conta do jogo até com uma certa tranquilidade. Mas o que o Racing vai tentar fazer é levar o jogo para rápido, acelerado, bola para lá, bola para cá. Aí é um jogo que cabe mais para os argentinos.